Então, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo, seja bem-vinda mais uma vez ao nosso canal. Este mês de setembro, como já é do conhecimento de vocês, estamos no mês que a Igreja Católica dedica ao mês da Bíblia. São mais de 50 anos de aprofundamento em que a Igreja apresenta para os seus fiéis uma proposta bíblica. E nós queremos apresentar aqui, nessa breve introdução, uma pergunta fundamental que provavelmente, ou certamente, ela será respondida ao longo do nosso encontro deste dia ou desta noite, de acordo com a hora que você assim acessa o nosso canal. E a pergunta é a seguinte: o que é a Bíblia para você? E aí a gente costuma dizer que a Bíblia é a teologia dos fatos. O que é isso, Luiz? Então, a Sagrada Escritura, todo o texto sagrado, a gente diz assim, é uma inspiração. É a história do povo de Deus contada ao longo de um processo, às vezes, de alegria, de sofrimento, de perseguição ou de libertação. É a história do povo. E essa teologia dos fatos é a descoberta que o povo fez no deserto, que o povo fez ao longo da presença dos profetas, e em toda a palavra de Deus, em toda a Bíblia, a presença de Deus. Quer dizer, nos fatos, nos acontecimentos, as pessoas descobriam a mão de Deus, a presença de Deus. Por exemplo, na longa caminhada que o povo de Deus fez do Egito para a terra que mana leite e mel, esse povo sentiu, presenciou a presença de Deus. Durante o dia, uma nuvem os cobria, os amparava do calor esturricante do deserto. E durante a noite, uma coluna de fogo iluminava e, ao mesmo tempo, orientava a caminhada desse povo de Deus. E nos acontecimentos do dia a dia, eles descobriam a presença libertadora do nosso Deus. A gente permanece ainda fazendo essa escrita, descobrindo a teologia dos fatos em nossa vida. Quando acontece, por exemplo, um acidente, e nesse acidente não morre ninguém, digamos, um acidente automobilístico, logo as pessoas dizem, graças a Deus que Ele livrou as pessoas que estavam dentro daquele carro e que sofreu esse acidente. Então, a Bíblia é a teologia dos fatos. Isto é, descobrir nos acontecimentos da vida pessoal, da vida comunitária, da vida de um povo, a presença do nosso Deus. A gente também pode dizer que a palavra de Deus, a Bíblia, é uma carta amorosa que Deus Pai e Mãe de ternura escreveu para os seus filhos e para suas filhas, né? E esse Deus tem um amor tremendo para com o seu povo e deixou para nós esse legado. É claro que essa carta não foi assim ditada por Deus. É a história do seu povo na opressão, na alegria, na libertação, na tristeza, nos exílios. Eles descobriram que Deus estava presente e Deus se revela nas entrelinhas da história do seu povo. A gente pode dizer também que esse livro sagrado não é um livro do passado. Nós, em nossas vidas pessoais e comunitárias, nós estamos prolongando essa escrita sagrada nas tábuas, queremos nós, do nosso coração. Então, a palavra de Deus, ela tem uma serventia enorme para o nosso presente, porque ela permanece sendo escrita nas histórias de nossas vidas e na história do seu povo. Então, a palavra de Deus, ela continua sendo escrita em nossas vidas
na história do seu povo, como eu dizia anteriormente, mas, sobretudo, na história dos empobrecidos, tanto do seu tempo como do tempo atual. E quando a gente abre a palavra de Deus, algumas perguntas vêm à tona em nossa mente, em nosso coração. Quando foi que ela foi escrita? De onde é que vem a Bíblia? Por que ela é um livro importante? Então são perguntas que ao longo da história da salvação e hoje as pessoas vivem perguntando. A Bíblia é o livro mais conhecido do mundo inteiro. Já foi traduzido para 1685 línguas. E a Bíblia surgiu no meio de um povo do Oriente, o povo de Israel. Essa literatura, inspirada pela fé no Deus único, que lhes revela: eu estou com vocês. Esse povo, ele criou uma literatura que revela sua história, suas reflexões, sua sabedoria e sua oração. Então, é um livro que nasce no meio do povo que vivia no Oriente, lá em Israel, e é uma literatura inspirada, onde ela se revela e revela um Deus que está sempre presente no meio do seu povo. E ela é resultado, como eu dizia anteriormente, da sua história, de suas reflexões, da sabedoria e da oração desse povo. A palavra de Deus, a Bíblia, é um livro de um povo que caminha. Então nós temos um povo de... A Bíblia toda é como se fosse uma grande romaria. Então, um povo de caminha. E essa romaria, ela está no Antigo Testamento, na Primeira Aliança, simbolicamente ou verdadeiramente revelada na longa caminhada que o povo de Deus faz da terra do Egito, da escravidão, para uma terra que manda mana, leite e mel. E se a gente vem até Jesus, que é a plenitude da revelação das Sagradas Escrituras, por exemplo, o evangelista Lucas coloca Jesus fazendo uma longa peregrinação, de subida para Jerusalém, onde irá ser glorificado mediante a sua morte e sua ressurreição. Mas também o próprio Mateus coloca já Jesus na sua infância, indo para o Egito, no sentido de imitação, de cumprimento da lei, e cumprimento também da longa caminhada, como se fosse o novo Moisés. Ele também, segundo Mateus, o pai e a mãe de Jesus levam o seu filho para o Egito, porque estava sendo perseguido, e depois ele volta para a sua terra, e isso coloca na imaginação, no simbólico, cultural, religioso do seu povo, essa presença de Jesus que caminha e que se revela como o novo Moisés. Daí, a palavra de Deus, a Bíblia, é uma expressão de um povo romeiro, de um povo que caminha, sobretudo, em busca da sua terra prometida. A Bíblia representa um Deus que faz opção pelos pobres, um Deus que é o Deus da vida. E aí a gente começa essa história lembrando aqui de maneira ligeira a dimensão aqui histórica do processo de salvação do seu povo. A gente lembra agora aqui alguns processos dessa escrita e da salvação do seu povo. E a gente começa com os patriarcas e, por que também não dizer, as matriarcas. Então, em primeiro lugar, a gente coloca Abraão e Sara. Abraão é o pai na fé e Sara sua esposa. Deus promete a ele uma terra, promete uma descendência incontáveis como as estrelas do céu, como os grãos de areia das praias. Então, ele, na idade avançada, já sai em busca dessa utopia, desse desejo, desse encontro, dessa terra. Então, aí começa já a primeira peregrinação bíblica, que é a peregrinação de Abraão e Sara, seus animais e seus criados, e assim por diante. Então, os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, são os pais na fé de toda a primeira aliança. Eles são a grande referência de fé, de obediência e de cumprimento da palavra. Embora aí não exista a lei ainda, a lei foi dada por Moisés no Monte Horebe, naquela caminhada que o povo estava fazendo em busca da terra prometida.
Em seguida, nós temos os juízes e juízas. E depois vem a fase dos reis, né? Os primeiros reis. O povo de Deus tem inveja dos vizinhos e pede a Deus um rei. O primeiro rei foi o rei Saul. E em seguida nós temos o rei Davi, que segundo esse rei, ele representa uma grande referência para toda a história, para toda a literatura bíblica da primeira aliança. Davi tem um simbolismo, é o rei bondoso que fez a justiça, que permitiu que a palavra de Deus fosse semeada, fosse divulgada. A ele ou ele escreveu, ou é dedicado boa parte dos salmos. Então, é tido como o bom pastor, aquele que de fato cuidou e defendeu o seu povo. O terceiro rei foi Salomão, que reinou 900 anos antes de Cristo. Depois vem a era dos profetas, em que Deus se revela através da profecia desses homens que, a partir de uma leitura da realidade, puderam prever o futuro, puderam prever exílio, puderam prever libertação e também puderam prever escravidão. Então, todas as vezes que o povo desobedeceu às ordens, o mandato de Deus, sempre deu com os burros na água, como diz o povo. No meio de um tempo de grande agitação e de grandes esperanças políticas e religiosas, chega Jesus de Nazaré. Ele é concebido, pelo poder do Espírito Santo no seio da Virgem Maria. Então, Jesus é a boa nova para os pobres, para os empobrecidos. Então, Jesus vem anunciar o amor de Deus, especialmente para os pequenos e os pobres e pecadores e pecadoras. Então, essa é a presença de Jesus. Jesus de Nazaré entra em choque com as lideranças políticas e religiosas e termina a sua missão pregado na cruz, martirizado, por se colocar na defesa dos pequenos, dos explorados, dos doentes e, sobretudo, se colocar contrário aos poderes religiosos da sua religião, da sua cultura religiosa, mas também contra o poder de César de Roma, anunciando que ele veio agora anunciar um novo reino, um reino de justiça, um reino de paz, onde quem tem fome e sede de justiça serão assim saciados. Depois do sofrimento e escândalo da cruz, os seus seguidores e seguidoras proclamam: o Senhor Jesus ressuscitou, venceu a morte. Aleluia. Então essa sim é uma pequena trajetória que a gente faz de apresentação da palavra de Deus, das Sagradas Escrituras, que a gente conhece como a Bíblia. É uma história de salvação que revela Jesus de Nazaré, o Cristo e o Senhor da nossa história. Quer dizer, toda a Escritura Sagrada termina em Jesus de Nazaré. Por isso, a gente conclui com aquela pergunta: o que é a Bíblia para você? Quer dizer, as Sagradas Escrituras é para nós a teologia dos fatos. Aquele povo, o povo de Deus, reconheceu a sua presença em diversas fases de sua vida. E nós hoje continuamos a descobrir essa presença salvadora a partir dos fatos e acontecimentos de nossa vida.